Mais uma vez, boa noite a todos. Agora com a participação dos nossos amigos pela internet, no Facebook. Nós somos a entidade espírita Luz e Caridade Ramatiz. Nós estamos localizados na rua Odilon da Cunha Melo, 175, bairro do Rodeio, Mogi das Cruzes. A nossa casa ela funciona de terças e quintas-feiras com palestras, passes e tratamentos espirituais. Às terças-feiras a partir das 20 horas, às quintas-feiras às 15 horas e às 20 horas. A nossa casa também oferece cursos. Temos um curso ao sábado a partir das 9h15, Infância e Juventude, a partir dos 4 anos até os 17 anos. E às quartas-feiras, a partir das 20 horas, o curso básico regular. Nesse mês, já finalizando, já estamos em férias ainda, mas a primeira semana de agosto, retornaremos com os cursos. A infância, dia 3 de agosto, que é o sábado, e o curso regular, dia 7 de agosto. Trago as crianças para participar do curso. É muito importante esse encontro com a religião. Vou fazer uma piadinha aqui. A única criança que falou para a mãe que não precisava estudar, ir ao templo e nem à igreja, e a mãe aceitou, foi o nosso Mestre Jesus, que está na Boa Nova, capítulo 2, página 19. Confira. A nossa palestrante de hoje é a Silvana, com o tema A Porta Estreita. Boa palestra a todos. Olá, boa noite a todos. Mas aí você acaba com a gente, né? Jesus falou que não precisa ir na igreja, também não vou, poxa vida. Ele não é meu exemplo, ele não é meu guia. E aí, como é que a gente faz, Então, Maria, ela disse para Jesus: filho, estou conversando aí com os doutores da lei e tal, quero te encaminhar, pensando no futuro profissional do filho. Aí ele falou: não precisa se preocupar comigo, eu quero a profissão do meu pai. Meu pai é carpinteiro, eu quero aprender a profissão do meu pai. Não precisa se preocupar comigo, está tudo encaminhadinho, Porque ele tinha a estrutura perfeita para fazer tudo o que ele fez. A mãe ideal, o pai ideal, uma profissão que o sustentava, então ele não precisaria dessas glórias do mundo, ele não precisava ser doutor da lei, Mesmo porque, gente, o conhecimento de Jesus fica muito acima de tudo isso. Então, para que a gente possa falar um pouco mais sobre Jesus, porque falar sobre Jesus é sempre uma alegria, é sempre uma satisfação muito grande, que Ele possa nos envolver nesse momento, nos trazendo muita luz, muita harmonia e muita paz. Jesus é o nosso mestre. E o que é mestre? Mestre é quê? É um professor, é um super professor. E qual que é o maior desejo de um professor? Alguém arrisca? Opa! Mas para que o aluno aprenda, ele precisa ser entendido. Então, o primeiro desejo de um professor é que ele seja compreendido, é que ele seja entendido, para daí os alunos poderem compreendê-lo. Então, Jesus, ele trabalhava com o material que ele possuía. Quando Jesus ia ensinar, ele usava os elementos comuns ali daquela região. Ele falava de rede, de pesca, da natureza. Para quê? Para que ficasse claro para essas pessoas. Assim como para a gente. Hoje a gente usa outras analogias. A gente fala de outras coisas. A gente usa outros referenciais. Mas todas as vezes que nós colocamos uma situação dentro de uma história, fica muito mais fácil para que a gente possa refletir. Eu entendi agora o que estava por trás daquela história, poxa vida. E Jesus nunca perdia a oportunidade de ensinar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a porta estreita. Essa passagem está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Não confiem na Silvana, vão lá fazer as pesquisas de vocês. É lá no finalzinho do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha é belíssimo. Sermão da Montanha que tem tudo aquilo que a gente precisa fazer, tudo aquilo que a gente precisa ser, tudo aquilo que a gente precisa conduzir. Gandhi, o grande indiano, ele disse que se todos os livros do mundo se perdessem, desaparecessem,
fossem destruídos e só sobrasse o sermão da montanha, o mundo estava salvo. Então vejam a importância. Então, o importante é que a gente leia com o coração aberto, para que a gente penetre naquelas palavras. E Jesus chega e fala, a porta larga, pessoal, evita a porta larga. A porta larga vai levar à perdição. Vão pela porta estreita. A porta estreita é mais difícil, mas leva à salvação. Mas vamos entender um contexto. Jesus estava falando de Jerusalém. Jerusalém, uma cidade fortificada, ficava lá no alto de uma montanha, como muitas cidades antigas, por uma questão de segurança, aquela coisa toda. Então, quando a gente lê, a gente só não lê. A gente precisa dar uma cavucada, a gente precisa dar uma interpretada mais profunda. Naquela época, Jerusalém tinha 12 portas, 12 portões, né? Depois de tantas coisas que aconteceram lá, sobraram acho que 8. E você tinha o portão dourado, que era o portão principal. E depois você tinha vários outros portões. E você tinha a porta das ovelhas, que era a que ficava mais distante, era uma subida bem difícil, né? E era uma porta bem estreitinha. Mas o que acontecia? Por uma questão de segurança, essas portas, né, no entardecer, elas eram fechadas. Por quê, gente? É fortificado, para evitar aquela coisa toda e tal. E a que fechava mais tarde era a porta das ovelhas, que as pessoas tinham que andar muito mais para poder chegar, para poder ir até lá. E não podia ir com muita bagagem, porque afinal de contas ela era estreitinha, não dava para entrar com carroça, não dava para entrar com um monte de coisa, que era estreitinha. Então ele estava falando para as pessoas daquela condição, que tinham aquele conhecimento. Com a porta larga, você entra fácil, com tudo, né, o que você quiser, inclusive contrabando, aquela coisa toda e tal. Mas na porta estreita, você tem que deixar de lado muitas coisas para você poder entrar. E ele aproveitou essa condição e fez uma analogia conosco, enquanto espíritos em processo de melhoria, espíritos em processo de renovação, espíritos em processo de evolução. Gente, porque a porta larga é uma delícia, né, não? Vamos fazer uma analogia? Vamos pegar a porta larga e trazer para os dias de hoje? Todos nós sofremos as nossas tentações, no plural. Nós temos tentações no plural. O Chico falava que a tentação, ela corre atrás da gente, mas a gente corre bem devagar dela. Me pega não, né? Querendo que ela pegue, porque é gostoso. Gente, se fosse fácil, se fosse ruim, a gente não ia cair em tentação. É porque é alguma coisa que nos agrada. Certo? E a porta larga, elas são esses incentivos aí para que a gente possa fazer as coisas que não vão ocasionar recompensas futuras satisfatórias. A gente vai ter que colher os frutos das escolhas. Sempre, gente. Todos nós sempre colheremos os frutos das nossas escolhas. Passar pela porta larga é dar vazão aos nossos instintos, aos nossos vícios, aquilo que de negativo a gente ainda carrega, porque todos nós carregamos. Aos nossos desejos, porque os nossos desejos, na grande maioria, estão ligados aos nossos prazeres. Quem é que chega e fala assim, nossa, hoje eu acordei com um desejo de fazer caridade? Graças a Deus que algumas pessoas acordam com esse desejo, mas é a maioria, gente, não é grande minoria. Ou muitas vezes a gente acaba praticando a caridade, né, de uma forma bastante diferente daquilo que seria o ideal, porque a gente está num processo de aprendizado. A gente já chega na hora do almoço e fala assim, nossa, que vontade de comer um pé de alface. Alguém? Nossa, gente, doidinha por um prato de jiló. Vejo caretas. O pessoal do interesse vocês não estão sabendo, mas aqui tem caretas. Então, nós somos tentados naquilo que nos dá prazer, nos dá satisfação. Né? Aquela satisfação momentânea. Aí é a diferença da alegria para a felicidade. A alegria é algo momentâneo, a felicidade é algo que dura um pouco mais. Então Jesus foi explicando para o pessoal. Falou assim, olha gente, evita a porta larga.
Porque a gente, até para passar pela porta larga, é mais fácil, o pessoal até dá um incentivo para a gente ir para a porta larga. Agora, tenta mudar um hábito. Vamos imaginar aqui, todo mundo, projeto verão 2019. Perder uns quilinhos, aquela coisa toda, vou começar a fazer uma dieta. O que chove de aniversário de criança, batizar de cachorro, casamento, churrasco, reunião de família, reunião de amigos, reunião disso. Aí você chega e fala assim, não, gente, ó, obrigada, que eu tô satisfeito e tal, não quero. Né? Não, imagina, você não vai fazer satisfeita e enche o teu prato. Não é isso? As pessoas que têm um determinado vício e estão lutando para deixar esse vício de lado. O tabaco, ou o álcool, ou qualquer coisa. O que acontece, gente? Eu tenho um familiar que ele foi alcoólatra durante muitos anos, né? Um sofrimento, porque a família toda sofre junto, aquela coisa toda e tal. Ele sempre tinha uns amigos para pagar bebida para ele. Deixou de ser alcoólatra. Se ele fosse pedir um saco de pão para poder comer, os amigos que pagavam a cachaça iam pagar o saco de pão? Não. Essa correlação que a gente precisa fazer. Passar pela porta larga é fácil e temos um incentivo, porque esse é o clima natural do nosso planeta. Ainda é um planeta cheio de imperfeições. Somos todos ainda mais imperfeitos do que perfeitos. Então é muito mais fácil fazermos aquilo que não é tão saudável assim. Por isso que mudar o hábito é algo muitas vezes doloroso, difícil, que a gente vai protelando. Porque o gostoso é a gente cair na tentação. O gostoso é a gente passar pela porta larga. Que delícia. Agora, abrir mão de algumas coisas, sacrificar horas da semana em benefício de alguém, ou em benefício de uma causa, ou para estudar, ou para se aperfeiçoar, ou para se autoconhecer. Nós que estamos aqui, a gente está de parabéns. Nós estamos de parabéns. Porque a gente está abdicando de 2 horas da nossa semana para que a gente possa alimentar a nossa alma. Para que a gente possa abrir um pouco o nosso coração e refletirmos sobre quem nós somos. Porque, afinal de contas, o que é mais importante nessa vida para cada um de vocês? Alguém? Tem gente que vai falar, meu filho, meu trabalho, né? Minha família, e por aí vai. E aí eu digo, todo mundo errou. A minha melhoria pessoal. Porque se eu estiver bem, se eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou ser uma melhor mãe, ou um melhor pai, um melhor profissional, um melhor cidadão. As coisas vão acontecendo naturalmente. Mas muitas vezes o que a gente quer? A gente quer transformar o outro. A gente quer mudar a outra criatura. E não fazemos essa viagem interna. Então precisamos descobrir mesmo. Poxa vida, por que é tão difícil? E espírita fala de reforma íntima. A gente fala, e eu vou falar de novo. Só para ficar ali. Ai, reforma íntima de novo? Sim, de novo. E se for necessário, a gente fala de novo. Porque eu gosto da analogia da reforma íntima como uma reforma de uma casa mesmo. Eu preciso reformar minha casa. Mas se eu não analisar o que precisa ser reformado, o que vai acontecer? Eu vou pintar a parede, sendo que o meu problema é o telhado cheio de cupim. Adianta pintar a parede se o telhado está cheio de cupim? Então eu preciso fazer um processo chamado autoanálise. É o autoconhecimento. E isso dói, gente. Mas dói lá no fundo. Porque a gente perceber que a gente é preguiçoso, dói. A gente entender que nós somos invejosos, dói. Mas a gente precisa tirar a máscara. Porque a gente, como diz o Rossandro, a gente paga de bonzinho, a gente paga de santinho, mas lá no fundo, nós temos ali umas máscaras meio estranhas. Tudo bem, pessoal? Tá, né? Umas máscaras meio estranhas. Então precisamos ter essa visão de si mesmo. Eu tenho ciúme, eu tenho inveja. Por que aquela situação me desagradou? Essas situações que acontecem na nossa existência, elas são um grande termômetro.
As pessoas são o que as pessoas são, gente. Ninguém muda ninguém. Mas se acontece alguma coisa que nos desagrada, digamos amém. Por quê? Porque se essa situação me desagradou, é algo que eu preciso mudar em mim, não no outro. Se eu fiquei com raiva do que o outro falou, do que o outro fez ou do que o outro não fez, o problema é o outro? Não, o problema sou eu. Porque eu tenho excesso de expectativa em relação às pessoas. Por quê? Porque eu acho que eu preciso ser o quê? Paparicada. Porque eu acho que eu preciso de um tapete vermelho. Olha a vaidade aí. Olha o orgulho, falando alto. Ah, porque eu fiz algo para essa pessoa há 10 anos e quero que ela me idolatre durante a vida inteira? Como dizia o Jânio Quadros, filo porque quilo, não é? Eu fiz porque eu quis. Ninguém obriga a nada. E nós temos uma coisinha dentro de nós, onde estão registradas todas as leis de Deus. Todas as leis de Deus, todas as leis do universo estão registradas em nós. Que é para a gente não correr o risco de esquecer na padaria, quando a gente for tomar um café, não deixar no ônibus, igual guarda-chuva, né? Guarda-chuva, quando não está chovendo, a gente esquece tudo quanto é canto. Para a gente não esquecer, está dentro de nós, está na nossa consciência, são as leis morais. Na dúvida, pergunta, isso que eu estou sentindo, está certo ou está errado? A consciência vai apitar, errado. Ah, mas eu não quero saber, eu quero continuar fazendo. O que a consciência vai falar? Faz, queridão. Faz, queridona. Vai fundo. Não tem problema. Você vai ter as existências pela frente para poder ajustar. Mas é importante que a gente entenda a questão da reencarnação, que é um conceito fundamental dentro da doutrina espírita. Muitas pessoas que vêm até a casa espírita, elas não estão familiarizadas com o conceito de reencarnação. E é importante que a gente compreenda que a gente vai ter tantas existências quantas forem necessárias, porque a gente está em processo de aprendizado. A gente não está aqui para evoluir, todos estamos aqui em processo de evolução. Eu vou tirar isso aqui que deu calor. Pronto. Estamos todos aqui em processo de evolução, certo? A ciência está evoluindo, logo a gente vai viver um pouco mais. O planejamento é para que a gente comece a viver mais ou menos 120 anos. Tá legal, estou dentro. Mas em 120 anos, nós vamos dar conta de aprender todo o conhecimento intelectual e todo o conhecimento moral que existe no planeta Terra? Eu vou aprender tudo de matemática, de ciências, de biologia, né? De história, de literatura, vou dar conta? Todas as línguas. Eu vou dar conta de aprender a amar, aprender a perdoar, fazer caridade. Não vou dar conta. Deus criou todos nós da mesma maneira, simples e ignorantes. E precisamos também entender a palavra ignorante. Porque tem gente que acredita que só tem um sentido a palavra ignorante, que é aquela pessoa agressiva, mal educada, ser ignorante. Não é assim que Deus nos criou. Ignorante no sentido de ignorar, de não conhecer, de não saber. Gente, a gente precisa, né, abrir um pouco a cabeça. Certo? Então, criou todo mundo do mesmo jeito. E a cada existência, a gente vai aprendendo algo diferente. Então, a gente não precisa ter inveja daquela criatura que fala 3 línguas diferentes e tem uma facilidade imensa de decorar as informações. Não, porque não é a primeira vez que ela faz isso. A gente estava até falando de inveja, né, na nossa lição de abertura. Não precisamos. A gente pode admirar as pessoas. Poxa vida, olha que inspiração para mim. O que será que essa pessoa faz? Ou pessoas que são excelentes cozinheiras. Você chega para a pessoa que cozinha super bem, parece que já nasceu com esse dom. Mas como é que você fez esse peixe gostoso? Ah, você pega um punhado disso, um tanto daquilo, e quantidade. Porque se não me der uma receita exata, não sei. Mas tem gente que só de olho consegue fazer as coisas. Ótimo. Então, eu vou falar de mim. Eu, Silvana, em 120 anos, eu vou bombar pelo menos em 10 matérias. Eu vou bombar, possivelmente, em matemática, falar baixo, né? A gente vai bombar em um monte de várias línguas que são impronunciáveis. E por aí vai, gente. Então, a reencarnação é um processo inteligente, perfeito.
E eu vou programando, lógico que nem todo mundo tem condições de programar a própria reencarnação, porque tem espíritos, né, muitos seres que ainda estão num processo de dormência, ainda estão dormindo. E se está dormindo, o plano espiritual superior escolhe, organiza, faz tudo ali ajeitadinho para aquela pessoa poder evoluir. E nós somos colocados no lugar exato das nossas necessidades de aprendizado. No lugar exato. Nós estamos numa cidade maravilhosa. Aliás, a região do Alto Tietê aqui é maravilhosa. Existem regiões do Brasil extremamente difíceis, gente. Existem situações lamentáveis, não só de violência, como de ausência do básico, né? Ausência até de água. Deu um apagão, não sei aonde, ali no Nordeste, que o pessoal estava sem luz há vários dias. Não tinha abastecimento de água. Como é que faz? A gente tem países na África, alguns países na Ásia, que têm uma dificuldade imensa. Nós podemos nos reunir com as portas abertas e as luzes acesas. Na época de Jesus, o povo ia para as catacumbas. Gente, o que é catacumba? Sepultura, os túmulos, para poder se reunir. Olha que bênção. Então, nós estamos inseridos no local exato para o nosso processo evolutivo, com o corpo exato, na família exata. Por isso que nós precisamos estar em constante vigilância. Vigilância dos pensamentos, vigilância dos sentimentos, em constante prece. Porque quando antes da gente reencarnar, vamos imaginar que todos nós aqui, que estamos sedentos, né, desse alimento espiritual, nós já participamos da organização dessa nossa vida, de estarmos aqui. E a gente fala assim, porque nós temos aí um companheiro mais próximo do plano espiritual para dar uma forcinha para a gente, mas jamais interfere no nosso livre-arbítrio. Nós temos total liberdade de fazermos as nossas escolhas. E aí, chega para a gente chega e fala assim, está aqui meu plano, né? Não me deixa cair. Me ajuda aí para que eu não escorregue. Tá bom. Não me deixa adormecer no meio do caminho. Tá bom. Mas aí a gente chega aqui, só alegria, né, gente? A gente chega aqui e a gente esquece. E muitas vezes nós vamos deixando de lado os nossos compromissos. E aí o plano espiritual dá um toque, dá 2, dá 3, dá 10. Mas quando é que a gente desperta de verdade no nosso nível evolutivo? De que maneira que a gente tem aquele chacoalhão da existência? Não precisaria ser assim. Mas, para a grande maioria de nós, precisa ser assim. Quando dói. Quando dói, a gente lembra. Vamos imaginar que, poxa vida, eu preciso ir ao dentista. Né? Tá, aí eu vou protelando. Tá bom, vou escovando, passando fio dental, aquela coisa toda. Vou protelando. Né? Mas aí o dente começa a doer. A gente vai na hora no dentista. Precisaria doer? Não, mas se eu tivesse feito a revisão periódica, né, talvez não precisasse. Mas muitas vezes a dor nos ajuda a acelerar o processo. A gente observa que quando existe um processo de doença na família, a família se une mais, geralmente. Existe uma união maior na família. Às vezes estava cada um para um canto, mas acontece um processo de doença na família, existe uma união na família. Lógico, gente, vamos falar que é 100%, né, gente? 100% não existe. Mas, historicamente, existe. Como André Luiz fala, a dor, ela estilhaça os nossos envoltórios, esses casulos que nós temos. Repito, não precisaria ser assim. Mas como nós ainda estamos muito atrelados aos nossos vícios, às portas largas, nós precisamos desse processo de despertar. Nós precisamos desse processo de acordarmos para aquilo que realmente interessa. Então vamos fazer aqui todo mundo um exercício. Vamos imaginar que todos nós fôssemos pobres de Maré de Si. Que a gente, isso é velho, né, gente? É tão... Deixa para lá. Né? Os mais jovens não vão entender a referência. Mas vamos imaginar que todos nós não tivéssemos nada. Que a gente não tivesse alimento, que nós não tivéssemos calçados, que nós não tivéssemos perspectiva para nada na nossa existência. Miseráveis. E alguém chegasse e falasse assim,
se você trabalhar 5 minutos, mas trabalhar muito, durante 5 minutos, você vai receber uma quantia enorme de recursos. Eu não pensaria 2 vezes. Vocês pensariam? Pois é, reencarnação é isso. O que é uma existência diante da eternidade? Mas a gente prefere protelar. Ah, não, né? Tá quentinho aqui, né? Hoje está chovendo, né? Ah, hoje tem jogo, né? Ah, não, vamos ficar mais um pouquinho, né? Então, nós precisamos ir desenvolvendo em nós virtudes. O que são os vícios? O vício é o oposto da virtude. Mas nós precisamos de disciplina. Precisamos de hábito. Precisamos de coragem. O Platão, ele fala, o filósofo grego, ele fala que coragem é a gente usar a nossa razão, a nossa inteligência, para que a gente possa separar aquilo que eu não preciso ter medo daquilo que eu preciso ter medo. Mas muitas vezes a gente tem medo daquilo que é ridiculamente bobo, como a opinião alheia, e a gente dá tanto valor, né, para a opinião alheia, e a gente não tem medo do nosso futuro pós-morte. Para onde que eu vou depois que eu desencarnar? Vai depender da vida que eu levo aqui. Vai depender das escolhas que eu faço hoje. Vai depender da alegria que eu espalho, do bem que eu propago, do amor que eu sinto no meu coração. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, tem lá o item falando da porta estreita. Que é muito difícil, no nível moral em que nós nos encontramos, nós passarmos por essa porta estreita. Mas Jesus diz que nenhuma ovelhinha vai ser deixada para trás. Ou seja, não é impossível, mas é trabalhoso no nosso nível atual. Porque atualmente nós somos mais ligados à negatividade, aquilo que Paulo de Tarso fala lindamente, né? Vou até ler aqui. Paulo de Tarso, ele fala, em Romanos, no capítulo 7, versículo 19, ele diz isso, que é para a gente se lembrar mesmo. Ele traduziu maravilhosamente bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ou seja, eu já tenho consciência do que é certo e do que é errado. Nós já sabemos, não sabemos? Eu sei. Mas mesmo sabendo, eu ainda escolho o que não é certo. Paulo demorou muitos anos para que ele pudesse se aprimorar, até chegar ao ponto de lá em Gálatas ele falar, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, os desejos, as paixões de Paulo foram deixados de lado. Só fala agora o desejo de Jesus. A vontade de Jesus, as leis divinas. Então Paulo deixou de existir? Não, o indivíduo Paulo continua existindo. Mas a vontade do Paulo agora é igual à vontade de Deus. Ele pensa de forma diferente. E é esse o caminho que todos nós vamos trilhando. Quando os nossos desejos e as nossas vontades se aproximarem cada vez mais daquilo que Deus quer para nós, que é a nossa felicidade, só isso, gente. Deus quer que a gente seja feliz. Que pai ou que mãe seria repreendido em chegar às 6 horas da manhã e falar para o filho, filho, levanta, está na hora de ir para a escola. Que pai, que mãe seria taxado de mau pai ou má mãe? Para o filho, aquilo é o fim da picada. O filho quer fazer o quê, gente? Dormir. Opa! E nós aqui também queremos dormir, gente. Levantar de manhã para trabalhar é só Jesus na causa. E as contas que eu tenho para pagar. Porque se deixasse pela minha vontade, olha aí a porta larga. Pela minha vontade, imagina, trabalhar? Não, não quero. Mas nós sabemos que temos responsabilidades. Me estranha muitas pessoas que falam, eu só faço o que eu quero. Ai, que medo. Porque como será que é a vida dessa pessoa? A pessoa que só faz o que quer. Deve ser uma bagunça.
ou ela usa outras pessoas, ou ela abusa de outras pessoas. Porque fazer o que nós queremos apenas é dar vazão só aos nossos instintos primitivos. Porque o que a gente quer, gente, é dar vazão à preguiça. O que a gente quer é a vingança. O que a gente quer é ver o coleguinha se dar mal, aquele que puxou o nosso tapete. É isso que a gente quer. Mas sublimar, aí é outra história. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês a história de um colega nosso, chamado Alberto Nogueira. Está lá no capítulo 5 do livro Estante da Vida. Né? Então, o irmão X, também conhecido como Humberto de Campos, ele retrata aí para a gente a história do Alberto Nogueira. O Alberto Nogueira já tinha desencarnado, mas o Alberto Nogueira, nas vidas anteriores, ele aprontou poucas e boas. E ele pediu para reencarnar. E ele escreveu uma cartinha pedindo para reencarnar. E aí, antes de ler um trecho da cartinha do Alberto Nogueira, eu gostaria de situar o cenário. Né? Tinha uma moça que ela estava passando, encarnada, por um processo obsessivo muito grave. E esse processo obsessivo, que chegou à vampirização e tal, estava afetando a família inteira. E o problema não era solucionado. E a equipe espiritual que estava ajudando a moça soube de um espírito que reencarnou, né, que poderia ajudá-la. Poxa, o Alberto Nogueira está na mesma cidade da moça, né? Então vamos atrás dele, mas antes de ir atrás dele, vamos puxar a ficha dele, porque eles não conheciam o Alberto. E encontrar a cartinha que o Alberto escreveu antes dele pedir para reencarnar. Vou pedir a permissão de vocês para que eu possa ler esse trechinho da carta. Ele diz assim: Senhor Jesus, eu conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus. Pereceram dezenas de criaturas amando o meu. Destruí lares, abusando de autoridade que me assenhoreei por atos de rapina. Perverti a inteligência, patrocinei o furto e o crime, espalhei a fome, espalhei o sofrimento entre os meus irmãos de humanidade. Então, aqui ele fala dos débitos dele. Não fez pouca coisa, o nosso amigo Alberto, né? E ele fala assim: olha, Senhor, me concede voltar para a terra, né? E com os necessários recursos para que eu me depure. Eu quero a lepra que me desfigure, né? A fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que eu abri nos corações indefesos. Eu quero ser abandonado pelos meus entes queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Eu rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente, dai-me a loucura ou a cegueira para que eu possa expiar as minhas faltas. E aí ele vai fazendo o pedido de como ele gostaria de reencarnar. A culpa machucava muito a consciência do Alberto Nogueira. E aí, o plano espiritual superior leu a cartinha dele e falou: ó, Deus não quer que você sofra, né? Deus não quer que você sofra desnecessariamente. O Senhor tem misericórdia. O Senhor pede misericórdia. O Senhor não pede sacrifício. Então, a sua programação, Alberto, é a seguinte: você vai reencarnar numa família normal. Você vai formar a sua própria família. Você vai ter os desafios naturais do dia a dia, do trabalho. Porém, você vai reencarnar com mediunidade. Certo? E a partir dos 30 anos, você vai começar a trabalhar numa casa espírita. Você vai ceder 8 horas da sua semana para que você possa trabalhar em benefício dos sofredores. Depois de 30 anos de trabalho, o seu saldo está zerado. Opa! Negocião, né, gente? Para quem queria vir com lepra, cego, abandonado, miserável, nascer numa família ok, né, com os desafios normais, médium, 8 horinhas por semana, chuchu, beleza, maravilha.
E aí o pessoal leu a cartinha, oh, legal, vamos achar o Alberto. O Alberto com certeza está arrasando lá na tarefa dele. O Alberto já estava com 36 anos. Então já fazia 6 anos que ele, pela programação, deveria estar atuando lá na casa espírita. E ele seria a ferramenta exata para ajudar aquela moça. Gente, porque cada médium tem a sua própria mediunidade. Todos somos. Mas alguns médiums são mais ostensivos do que outros. E ele teve todo um preparo espiritual para que ele reencarnasse com esse tipo de mediunidade. Maravilha. O pessoal fez uma prece, inspirou a mãe da moça, e a mãe da moça levou ela no centro. Na hora que chegar no centro, cadê o Alberto? Cri, cri. Né? Cri, cri. Aí, o irmão X perguntou para o dirigente espiritual do trabalho, cadê o Alberto? Ah, já faz um tempo que ele não vem direito aqui não, vem quando quer, e tal, e coisa, mais falta do que vem. Beleza, mas a gente precisa ajudar a moça, vamos lá na casa dele. Novamente, inspiram a mãe a procurar o Alberto lá na casa dele. E realmente encontram o Alberto em casa. Era 8h30 da noite. Vocês estão vendo agora, né? 8h30 da noite, quando encontram o Alberto em casa. De pijama. Na cadeira de balanço, lendo o jornal. E essa mãe, desesperada pelo sofrimento da filha, fala, por favor, me ajuda. A minha filha está passando por um processo muito difícil. E aí o Alberto vira e fala o seguinte. Ele fala, sabe o que é? Não mexo mais com essas coisas, não. Estava dando muito trabalho, estava ficando cansado, né? E aí eu tenho minhas coisas para fazer, tenho minha família para cuidar. Não, eu preciso pensar em mim. E essa mãe ajoelhou, pediu, implorou e não teve jeito. E o Alberto arremata com a seguinte frase, a única criatura, fala para a mãe da moça que está sofrendo, a única criatura que trabalha dando de si, sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. E essa mãe foi embora desesperada. Ou seja, o espírito que pediu a cegueira, a lepra, a idiotia, o abandono, a miserabilidade, né? Tudo isso, quando chegou aqui, o que ele escolheu? A porta estreita ou a porta larga? A porta larga. Porém, a porta larga cobra um preço, gente. É fácil passar por ela, mas as consequências elas são muito dolorosas. A porta estreita é um pouquinho mais difícil passar por ela, mas as consequências serão maravilhosas. O que se estava pedindo do Alberto, dada a dívida que ele tinha, não era nada. Não era nada. E muitos de nós somos convidados a tão pouco. E agora eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha. Vem estudar. Vem estudar na casa. Vem participar dos nossos eventos. Se não quer fazer aqui, não tem problema. Tem tanto lugar que dá para ir. O Alberto ainda eram 8 horas por semana. A gente fala aqui, 2 horinhas na semana para estudar, mais 2 horinhas aqui para praticar caridade, 4 horas por semana. O que são 4 horas por semana? O dia tem 24 horas. A Fernanda já fez a conta aqui, eu até esqueci de quantas horas tem na semana. Né? Mas tem bastante, dá para a gente se organizar. Então, se nós não tivermos disciplina, as mudanças que nós queremos na nossa vida, elas não vão cair no nosso colo. Deus nos dá todas as oportunidades, mas cabe a nós fazermos as escolhas certas. Se eu estou doente e eu vou ao médico, quem tem que tomar o remédio sou eu. Não é o médico que tem que tomar o remédio. Então, eu preciso tomar o remédio. Por mais amargo que ele possa parecer, mas ele é o meu processo de cura. Que nós possamos todos passar pela porta estreita, e cada um sabe qual é a sua. Que todos nós possamos refletir profundamente sobre os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos nos tornarmos pessoas cada vez melhores e possamos auxiliar uns aos outros nesse processo de caminhada que é mútuo. Está todo mundo caminhando. Né? E esperamos que mais e mais pessoas passem pelas suas portas estreitas. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.